Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Todos os dias nós estamos aqui meditando e refletindo a santa palavra do Senhor. Nós buscamos diariamente compreender o que o Senhor quer de nós hoje. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, do versículo 27 até o versículo 38. Portanto, é um evangelho bem longo. Eu não vou ler todo o texto, mas eu peço que você faça isso depois. Vou ler apenas alguns versículos para aproveitar um pouco mais o tempo na explicação. A partir do versículo 35 diz: Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós nos encontramos diante de um relato do Evangelho de São Lucas, que eu costumo dizer que é um dos mais desafiadores, um dos mais difíceis de viver. Se você for ler todo o texto, é exatamente aquele evangelho que diz: quando você levar uma bufetada na cara, oferece o outro lado. E aí Jesus vai perguntar: que recompensa tereis de amar só aquelas pessoas que já vos amam, aquelas pessoas que já gostam de ti, aquelas pessoas que já fazem parte do teu grupo, do teu movimento, do teu ciclo de amizade? Jesus disse: os pagãos já fazem isso. Mas aí quando Jesus fala: amai os vossos inimigos, quando Jesus diz para a gente não revidar, para a gente não se vingar, por que Jesus está falando isso, Frei? Porque Ele quer que a gente seja um bobo, um otário? Não. É porque quando a gente faz o mal a alguém, no fundo, a gente já sabe e praticamente já espera que aquela pessoa venha também revidar. Aquela pessoa venha fazer a mesma coisa que eu fiz com ela. E quando a gente não faz, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai pensar: poxa, por que ele não revidou? Por que ele não se vingou? Eu fiz tanto mal a ele, eu falei mal dele, eu ofendi, eu feri alguém da sua família, eu o caluniei, eu o difamei. Por que ele não revidou? Você leva a pessoa a refletir sobre o que ela fez. Você surpreende o outro com o bem que você praticou. Eu acredito que a essência desse mandato de Jesus é exatamente isso: surpreender o outro com o nosso amor, surpreender o outro com o bem que nós praticamos. Por quê? Porque isso, infelizmente, não é o comum. O comum é a vingança, o comum é o bateu, levou, o comum é o olho por olho, o dente por dente. Já ouvi uma expressão que dizia: tiro trocado não dói, bateu, levou. Mas na lógica do Evangelho não é assim, gente.
Olha só, Jesus nem diz gostai dos vossos inimigos, suportai, tolerai os vossos inimigos. Jesus fala, amai os vossos inimigos. E se você quer ser, se nós queremos ser cristãos, a gente precisa começar a pensar com a lógica de Cristo. Jesus, mesmo traído, ferido, negado, ele não deixou de amar. Ele não deixou de perdoar, ele não deixou de acolher. Mesmo no alto da cruz, ali, morrendo, no cume da sua agonia, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus amou. Nós somos convidados, iluminados, fortalecidos, com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo em nós e através de nós, nós somos convidados a surpreender o outro com o amor. É muito difícil, mas não é impossível. E por isso que Jesus está dizendo, sede misericordiosos, porque o vosso Pai é misericordioso. Não está dizendo aqui, sede vingativos, porque o vosso Pai é vingativo. Sede condenativos, porque o vosso Pai é condenativo. Não. Inclusive diz aqui, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Essa régua que você usa para medir a vida dos outros, a partir dos teus critérios, dos teus achismos, às vezes tão calculista, tão rigorista, tão duro, tão frio. Essa mesma medida que você está aplicando a alguém, essa mesma medida vai ser aplicada a você. Então, da próxima vez que nós formos abrir a boca para medir, para fazer juízo de valor, pensa, a mesma medida que eu estou usando para o outro, vai ser aplicada a mim. Então, se eu falo com misericórdia, nosso Senhor também, na sua infinita bondade, Ele vai também usar de misericórdia comigo. Povo amado de Deus, esse evangelho de hoje é exatamente para que nós aprendamos a pensar, como diz o Padre Zezinho, a pensar como Jesus pensou, a amar como Jesus amou, a viver como Jesus viveu, a entrar na lógica de Jesus. Peçamos a nosso Senhor essa graça. Os santos são exemplos claros de que isso é possível. A violência gera violência, o ódio gera ódio, a vingança gera vingança. E vai se tornando uma bola de neve que vai destruindo cada vez mais a nossa vida, vai destruindo cada vez mais a sociedade, vai destruindo cada vez mais a igreja. Quando a gente não pensa na lógica de Cristo, mas a gente pensa na lógica mundana, que prega a vingança, que prega o revidar. Não, peçamos a Deus a graça de sentir como Ele, de pensar como Ele, de sonhar como Ele, de amar como Ele. Dai-nos esta graça, Senhor, nós te pedimos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.